bom dia, vencedores. Que Deus abençoe a todos. Faça um dia extraordinário. E no nosso devocional de hoje, Romanos 8:18. Ele está cuidando de você. A frase de hoje é: Ele está cuidando de você. Ele quem? Deus, o teu Criador, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Não sei, talvez você acordou preocupado com alguma coisa, mas olha o que diz Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Então, aquilo que você enfrenta hoje não se compara com o que Deus quer fazer na sua vida. Então, a confiança tem que estar nele e não na situação que você vive. Deixa eu dar um bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Erenia. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Egilda, Márcio. Bom dia, Manuel, Josilene, Eduardo, Correia, Francisco, Azevedo, Rinaldo, Socorro, Oliveira. Bom dia, David. Bom dia, Francisca. Deus abençoe a todos. Nessa jornada pela vida, nossa jornada pela vida, ela é repleta de momentos que nos marcam profundamente, deixando cicatrizes que às vezes parecem definir nosso destino. Então hoje Deus quer falar com você. Amém, Eduardo. Deus te abençoe. Quando enfrentamos tempestades e focamos nas circunstâncias, nossa visão fica turva, porque em vez de olhar para quem resolve, que é Deus, a gente fica olhando para o problema, se entristecendo, se desesperando, e nossa visão fica turva, limitada pelo que os olhos físicos estão vendo, e nos tornamos incapazes de vislumbrar uma saída. Nesses momentos é essencial saber que não somos definidos por medos, traumas, bom dia, Almeida, Deus te abençoe, ou incertezas, mas sim por Deus. Talvez em algum momento de sua vida você possa até ter se questionado: por que enfrento tantos desafios? Sabe aquele momento que acontece coisas que parece que Deus não é com a gente, aquele momento que a gente não entende o que está acontecendo. Todos nós já passamos por esse tipo de situação. Peço oração para minha saúde e para minha família. Cristina, deixa eu anotar aqui o nome da Cristina. Nós vamos orar aqui no final dessa live. Fica aqui comigo que nós vamos juntos fazer essa oração. Aqui, por que enfrentamos tantos desafios? O fato é que não escolhemos quando as más notícias vêm, mas decidimos a postura que adotaremos diante delas. Então, é a gente que vai olhar para a situação e entregar ela nas mãos de Deus. Porque cada vez que a gente olha para a situação, esquece de olhar para Deus, é aí que a gente se afunda. Lembra que Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, enquanto ele olhou para Jesus, ele estava com os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Ele fez o que era impossível para um homem fazer. Mas quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para o agitar do mar e tirou os olhos de Jesus, ele se afundou. Então, aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão naquilo que é bom, no socorro de Deus. Quando você acorda, onde você põe os seus olhos? Você põe os seus olhos nas más notícias? Ou você põe os seus olhos em Deus
em uma oração, em dizer: meu Deus, eu entrego esse dia em suas mãos. Tudo que eu for fazer, Senhor, me dá uma direção, me livra de todo mal. Então, os seus olhos precisam estar em Deus. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos nossas atividades diárias, mas nem por isso a gente vai acordar na correria sem colocar nossa vida nas mãos de Deus. Porque Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que abre as portas que estão fechadas, é Ele que te permitiu estar hoje aí com os olhos abertos, foi Ele que te permitiu uma nova chance. Cada dia é uma nova chance. Bom dia Aparecido, Deus te abençoe. Chegando aqui, Iracema, Edilane, Maria. Em minha experiência pessoal, passei por muitas dores e dificuldades que impactaram minha vida. Mas quando conheci Jesus e descobri que não estava só, tudo mudou. Inclusive minha maneira de encarar os problemas. Não que eles tenham desaparecido, mas minha perspectiva mudou. Então, não é que o problema vai desaparecer. Você vai ter forças para enfrentar o problema. Essa é a diferença. Não, esse reconhecimento nos leva a não entrar em desespero diante das adversidades, pois sabemos que estamos sob os cuidados de Deus, que tem tudo no controle de suas mãos. Então, esse sentimento de segurança é que a gente tem quando a gente sabe que, em primeiro lugar, é Deus. Acordei, em primeiro lugar, eu falo com Ele. Tenho que fazer o que eu preciso fazer, sim. Mas abro meus lábios e digo: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de estar com a minha família, de reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Com fé e perseverança, somos chamados a caminhar em direção a esse destino, confiando que, independente das dificuldades, um final feliz Deus promete. A partir de hoje, saiba que, além de qualquer tempestade, há um propósito maior escrito por Deus. Qual é a tempestade que você vive hoje? Qualquer tempestade, há um propósito maior escrito por Deus, a fim de nos aprimorar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se enfrentamos dias difíceis com Deus, então certamente com Ele viveremos dias incríveis. Todas as pessoas, todos os relatos bíblicos, todas aquelas pessoas que se destacaram, que alcançaram milagres, passaram por tempestades, passaram por desertos. Então, o deserto que você passa hoje, talvez na vida sentimental, talvez você até hoje não deu certo com ninguém, e aí você se entristece, se isola, acredita que não nasceu para o amor. Talvez a sua vida financeira já bateu em tantas portas, mas saiba que é nesse deserto que o milagre acontece. É nesse deserto. Davi era desprezado pelo pai. Ninguém dava valor para ele, mas Deus deu valor. Então é para isso que nós olhamos, para o valor que Deus nos dá. José, os irmãos não davam valor para ele, mas Deus dava valor para ele. Bom dia, Balbino. Então você tem que entender que Deus, ele te dá valor. E nessa situação que você vive, é um milagre que vai acontecer se você não desfalecer, se você não olhar para trás. Porque o povo, no deserto, ele olhou para trás. Ao invés de ele olhar para frente, que era a vida nova que Deus tinha dado, eles ficavam olhando para trás. Então, pare de olhar para trás, pare de olhar
para aquilo que você já viveu e não deu certo. Olha para frente, olha para as coisas novas que Deus tem para você. Solta o passado, solta a traição que fizeram com você, solta o abandono que fizeram com você. Davi soltou o desprezo que ele recebia do pai dele. Ele soltou isso. Ele olhou para frente, ele olhou que ele venceu o urso e o leão. E Deus estava dando uma nova oportunidade para ele vencer Golias. Então para de olhar para o que já foi e olha para a história que Deus tem para você. Ele tem uma nova história, mas você precisa crer nisso. Davi parou ele não ficou olhando, meu pai não liga para mim. Não, eu venci o urso e o leão. Eu venci o urso e o leão. Deus é comigo e eu vou vencer esse Golias. Então é isso que você tem que dizer, Deus é comigo. Por isso que eu tô aqui hoje, porque Ele é comigo. Passei muitas situações difíceis, mas estou de pé, porque Ele é comigo. Amém? É assim que você tem que pensar. Então tá aqui, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o quê? Com o milagre que Deus tem para você. Amém, Maria? Amém. Vou orar por você sim, Maria. Vou colocar aqui o nome e nós já vamos fazer oração. Amém. Amém, Mendeste. Amém. Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui o nome da Maria para oração. Então agora, juntos, vamos orar juntos, para que você venha despertar para o amor, para o cuidado de Deus. Que, fulano te desprezou, te traiu, te enganou. Isso não define a sua história. Isso não define o que Deus tem para você. As pessoas desprezadas na Bíblia, os improváveis, foram aqueles que alcançaram grandes testemunhos. Então, se você é desprezado, se você foi enganado, se você foi traído, saiba de uma coisa: Deus tem uma nova história para você. Como Ele teve para José, como Ele teve para Davi, como Ele teve para Esther, uma menina órfã. O que ela ia esperar da vida? Mas ela se tornou uma rainha. Então, o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, olhe para Ele e não para aquilo que já fizeram com você. Amém? Então, vamos orar? Vou pegar aqui o nome de vocês. Amém. Palavra de fé. Amém, Iracema. É isso. A palavra tem que ser de fé. Ó Deus, entregamos o nosso dia em suas mãos com a certeza que o Senhor cuida de nós. Eu apresento cada nome que está aqui. Que onde a enfermidade chegue a cura, onde a tristeza chegue a alegria, onde a escassez chegue, Senhor, a tua prosperidade, Pai. Mas, acima de tudo, chegue a essa pessoa a força, a certeza que o Senhor cuida dela. A partir de hoje, ela não vai mais olhar para aquilo que fizeram com ela, mas ela vai olhar para aquilo que o Senhor tem para a vida dela, para aquilo que o Senhor faz na vida dela e não para aquilo que fizeram contra ela. Porque, meu Deus, os improváveis, os desprezados foram que o Senhor agiu. Agiu na vida de Davi, de José, de Esther, de Daniel, de tantos outros. Então, o Senhor também age nas nossas vidas. Por isso, já te agradecemos, porque o Senhor age em nós e assim temos uma nova história para contar. Não mais uma história de desprezo, de fracasso, mas uma história de vitória, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Lembra dessa frase: Deus cuida de mim. Aconteceu isso? Deus cuida de mim. Ele tem uma história linda para mim. E é essa história que eu vou contar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Vou deixar gravada, compartilhe essa live, porque tem alguém que precisa ouvir isso. Beijos!